Tudo bom, pessoal? Eu vou gravar nesses próximos dias alguns vídeos aqui no estúdio mesmo, onde nós vamos falar sobre ideias de negócios. Muitas pessoas perguntam para mim de negócios mais específicos ou de negócios mais diferentes, onde você possa fazer uma aplicação de um visto ou de repente até tentar um emprego dentro dessa área. Lembrando que a gente não faz intermediação de empregos, nós não vendemos vagas, não intermediamos, não apresento ninguém. Eu vou trazer um negócio, vou trazer a ideia para você montar o seu negócio e se você eventualmente tiver um conhecimento nessa área, você pode arrumar um sócio que de repente invista e você faça a aplicação para um visto, ou de repente você mesmo pode vir e fazer a aplicação do seu próprio visto. Hoje nós vamos falar especificamente de um mercado onde eu tenho percebido aqui uma excelente demanda. Fiz um processo muito semelhante a esse daqui para um cliente nosso que hoje está morando na Geórgia, mas eu fiz a pesquisa aqui para o Texas, quero trazer essa informação para vocês, fiz pesquisa também para a Flórida, também vou trazer informação para vocês, fiz a mesma pesquisa em Colorado e vou trazer esses números também para vocês para a gente ter pelo menos aí um comparativo, apesar deles serem muito parecidos, tá? Hoje nós vamos falar especificamente de um mercado que tem crescido monstruosamente, que é o mercado de air guns. O que são as air guns? São armas que são especificamente focadas na utilização de ar comprimido ao invés de pólvora. O que isso muda? Bom, se você for estudar a balística dessas armas, você vai perceber que a velocidade, que o impacto, que a força de penetração, ela é muito semelhante a armas que são utilizadas com pólvoras. E elas têm uma série de outras vantagens. Primeiro, o custo. Segundo, a precisão. E terceiro, a forma com que você tem ali o manuseio daquilo. Sem falar que para elas você não precisa de um documento, um FFL, por exemplo, que é uma licença aqui para você comprar e vender em quantidades, você não precisa de uma série de outras checagens, você pode ter uma arma dessa para fazer uma prática de tiro de precisão, que é o que eu tenho, você pode ter uma dessa para ir em um clube de tiro, que também funciona super bem, você pode ter uma arma dessa para você, de repente, levar para o seu rancho, para sua fazenda, para uma caça, que muitas pessoas estão usando para caça, principalmente pela forma com que ela tem ali os silenciadores, onde ela sai com um barulho muito menor do que um tiro semelhante, e eu vou falar aqui para vocês. O que acontece? Muita gente comprando essas armas, pouquíssimas pessoas fazendo manutenção dessas armas. E eu percebi, quando eu fiz esse processo para esse cliente, que foi o visto E2, eu percebi que esse mercado ele está extremamente carente com relação à manutenção dessas armas. Muitas pessoas estão mandando essas armas para Utah para que ela possa fazer a manutenção, que é uma das maiores revendas e muito conhecidas aqui, em Utah, e eles mandam, pega a arma, manda para Utah para fazer manutenção, troca de O-ring, fazer calibragens e tudo mais, instalação de acessórios, modificações, aí manda de volta para o estado deles, ou seja, você fica aí uns 45, 50 dias sem a sua arma se você não tiver pessoas que conhecem, que entendem, que possam fazer esse tipo de manutenção dentro daquela região onde você tem. Ou seja, o mercado está gigante porque não existem pessoas em lugares muito específicos. Em Houston, por exemplo, não tem. Se eu quiser alguma coisa, eu tenho que mandar para Utah, porque aqui não tem ninguém com a especialização, com o conhecimento e com a venda de acessórios. Então nós vamos falar sobre isso aqui só para vocês terem ideia, tá? Eu fiz aqui algumas análises, fiz aqui algumas anotações, na verdade, com base no processo que nós fizemos. Primeiro, qual é o melhor lugar para você montar algo de manutenção, venda desses equipamentos, venda de acessórios? Você precisa vender os projéteis, os O-rings, fazer as vedações, as lubrificações, você vai vender máquina de pressão para fazer a recarga, né, dos cilindros, você vai vender equipamentos e acessórios para fazer a manutenção das máquinas que fazem essa recarga de cilindros, você vai vender acessórios, uma série de coisas. Então vamos lá. Sem dúvida nenhuma, dos 5 estados que nós fizemos a pesquisa, o que tem mais demanda é o Texas, especificamente para os calibres 357, 45 e .50. Sim, essas armas, para quem não conhece, elas têm nesses calibres. Nós temos aqui um número imenso de clubes de tiro que estão abrindo áreas específicas para a precisão com esse tipo de arma, inclusive com ranges de 200 jardas, mais ou menos 200 metros. E obviamente você precisa aí de pessoas especializadas dentro dessa área, e aqui você tem, por exemplo, a Veridium, que faz manutenção, e tem a Airstrike também, que faz a manutenção. Mas são só duas aqui que são realmente conhecidas. Principal vantagem de você abrir algo nesse sentido. Primeiro,
se você for um armeiro, você não vai precisar do FFL para esse tipo de arma. Você vai precisar só da licença para você abrir o seu business, o que facilita imensamente. O custo é imensamente menor, porque você não vai ter que fazer cofre, você não vai ter que fazer seguros altíssimos para explosão, esse tipo de coisa, porque não vai acontecer, né? Então, esses são os principais pontos para você prestar atenção. Vamos falar de lucro. Eu separei alguns pontos aqui onde você tem lucros, inclusive com valor de horas que eu pago para a manutenção do meu rifle. Primeira coisa que você vai ter, constante, trocas de anéis de vedação, né, que são os O-rings, e vazamentos. Vazamentos em pequenos tubos internos, tubos externos, nos medidores de pressão, você vai ter ali. Então você vai ter que fazer manutenção. Hoje, um ticket médio de um armeiro para fazer uma manutenção é de 80 a 150 dólares por hora de trabalho na sua arma. Dificilmente ele vai trabalhar menos de 2 horas, tá? Então, se você for cobrar, cada arma que você colocar a mão, pelo menos 300 dólares você vai mexer ali. Coloca isso aí vezes 8 horas de trabalho por dia, 10 horas de trabalho por dia, você faz o seu salário. Customização. Aqui é onde você ganha dinheiro de verdade. Por quê? Essas armas, elas costumam vir bem simples, né? Mas as pessoas vão colocar uma luneta. Na minha luneta eu paguei 2.500 dólares. Então, só para você ter ideia. E o mount da luneta, você tem que ter todas as pecinhas ali, então pode colocar mais uns 200 dólares. Só que eu não sei fazer uma calibração de uma luneta específica naquela arma, então geralmente você manda a arma, eles fazem toda a configuração dela, a instalação dos Picatinny Rails, de tudo que você for fazer, do silenciador e tudo mais, coloca a luneta, monta a luneta, calibra a luneta, parafusa, trava e manda de volta para você. Então, esse trabalho, nós estamos falando aí de um trabalho que você vai ganhar, se você montar essa estrutura, você vai ganhar na compra e na venda do acessório, na hora de instalação do acessório e, obviamente, na manutenção desse próprio acessório. Então acaba sendo aqui, sem dúvida nenhuma, a grande mina de ouro, né? Tuning. Vocês têm muitas pessoas aqui que compram. Quando a arma vem pronta de fábrica, ela vem com uma determinada pressão. Você vai pedir para que seja feito uma melhora na vazão do ar, você vai fazer uma melhora no gatilho, uma melhora na liberação, na agilidade de liberação desse gás. Consequentemente, você vai pagar também por isso. E isso é onde você acaba tendo um desempenho melhor da arma. Só para você ter ideia, hoje o custo de fazer um tuning numa arma dessa fica em torno de 250 a 500 dólares por arma e mais o valor da peça que você colocar. Tá? Então você vai colocar um gatilho diferente, vai fazer uma instalação de Picatinny com uma luneta em cima, você vai pagar mais ou menos 500 dólares de mão de obra, mais o valor da peça. Logicamente, quem está vendendo a peça tem o lucro dele em cima do valor da peça também. Outro ponto que é bem bacana são as vendas de acessórios, né? Como eu citei aqui para você instalar um acessório, você precisa ter o acessório, e obviamente você vai vender para a pessoa aquele acessório. E você tem pintura das armas, você tem compressores portáteis, você tem cilindros para colocar o gás, você tem as lunetas, né, as miras telescópicas, você tem supressores, você tem peças que são de materiais mais leves para a arma ficar cada vez mais leve, você tem as calibragens e uma série de coisas. A média você tem os pellets, né, que são os chumbos, né, que você usa ali, os projéteis que você usa, tem os slugs e uma série de coisas. Para você ter uma ideia aqui, nós calculamos em média, para esse outro processo, a média de produtos, a margem de lucro de produtos fica em torno de 30 a 50% do valor que você paga para o distribuidor. Ou seja, se você fizer um investimento inicial, colocando bancada, cronógrafo, kits, ferramentas, estoque, esse tipo de coisa, você vai gastar mais ou menos aqui em torno de 40 a 60 mil dólares e você vai ter aí um lucro médio de 13 a 16 mil dólares, dependendo do número de armas que você mexer. Bom, para a gente começar a fazer um desenho aqui, para vocês começarem a pesquisar também, vou dar uma sugestão para vocês. As armas que mais vendem aqui nos Estados Unidos são FX, Daystate, ou Brocock, essa eu nunca ouvi falar, que é do Reino Unido, Scout Air Guns, Air Force, Umarex, Western Guns, Benjamin, que é da Crosman, no Brasil vende Crosman também, Air Venturi e Hudson. Eu uso bastante as FX, eu adoro as FX, elas são um pouco mais caras, mas eu gosto bastante das FX, mas a gente vê a maioria das pessoas aqui com Hudson, tá? Hudson tem um custo-benefício muito legal. Bom, serve para um processo de visto E2? Sem dúvida nenhuma. Serve para um visto L1? Depende da sua estrutura no Brasil.
Aí a gente precisa sentar, conversar, entender qual é o seu business no Brasil que vai fazer a sua transferência. Serve para você que eventualmente é armeiro há muito tempo e de repente tenta um EB e tenta colocar isso aqui num business plan? Sem dúvida nenhuma também. Mas converse com um advogado de imigração da sua confiança, ele vai saber direcionar. Fica essa ideia para vocês, eu espero que tenha ajudado, espero de verdade que vocês analisem isso aqui com carinho, porque esse é um projeto que nós gostamos muito de fazer, funcionou super bem e pode ser um negócio de baixo investimento, alta margem de lucratividade, que pode dar oportunidade para você montar o seu negócio nos Estados Unidos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.